Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer aos novos inscritos, eu quero agradecer primeiramente a Deus pelos novos inscritos e desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. Eu também quero agradecer a Deus de antemão, antecipadamente, por aqueles que ainda não se inscreveram. Mas eu peço por gentileza que se inscreva nesse canal. Canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Podem comentar à vontade, amém? Esse canal aqui, ele é livre, ele é aberto para o público, para o povo de Deus. Amém? E para aqueles ainda que não aprendeu a graça de Deus, onde essa graça ainda não alcançou, mas eu convido a vocês a ouvir e analisar os conteúdos desse canal. Amém? Você é livre, meu irmão. Somos livres. Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, dependendo do horário que você vai assistir, que tem como tema os últimos dias já aconteceu. Os últimos dias já aconteceu. O sistema religioso evangélico e até alguns homens que estão em graça, que dizem que pregam a graça, mas sim, falam um pouco da graça, mas ainda tem algo que é preciso ser tirado, é preciso fazer uma reforma. Ou seja, algumas coisas que ainda é da lei, que eles aplicam em suas congregações, nos seus púlpitos, entendeu? Então é preciso fazer uma reforma, é preciso ter uma metanoia, uma ressurreição de mente, é preciso ser humilde e aceitar que tudo já aconteceu, tudo já foi consumado, tudo já foi feito, como está escrito em Apocalipse, tudo está feito. Então veja, os homens do sistema, os líderes religiosos, os pastores, os doutores, que se acham que sabem tudo, só que não, os líderes religiosos, esses homens vêm dizendo que ainda estamos, ou seja, os últimos dias ainda está para acontecer, ou seja, estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, é o fim do mundo. Ora, Jesus nunca falou que iria destruir o mundo cosmo, não seria o mundo cosmo, o planeta Terra, mas era o fim de uma era, o fim de uma dispensação, o fim da velha e antiga aliança, o fim da lei de Moisés, o fim de um governo humano, do sacerdócio levítico. Era nesse sentido que Jesus falava, que Paulo ensinava. Paulo recebeu a revelação do Cristo ressuscitado. Então veja, meu irmão, os homens do sistema religioso evangélico, da religião evangélica, diz que estamos nos últimos dias. Aí eu quero pegar uma carona aqui e dizer, doutor, teologão aí, pastorzão, pregadorzão, vocês que sabem tudo, só que não. Vocês acham que sabem tudo, só que não. Eu quero dizer algo aqui. E pegando carona naquilo que vocês dizem, que estamos nos últimos dias. Entendeu? É bem verdade, concordo com vocês. Estamos nos últimos dias. Mas os últimos dias, entendeu? Do sistema religioso não vai se acabar. Mas dos últimos dias que o sistema religioso o cerco está se fechando sobre vocês, meu irmão. O cerco está cada dia mais se fechando. Entendeu? E eles aproveitam para dizer que nós estamos querendo destruir a Igreja de Cristo. Não, nós não queremos destruir a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo na Bíblia, que Paulo sempre falava, eram pessoas, não era empresas para ganhar dinheiro em cima disso. A Igreja de Cristo sempre foi pessoas e sempre será pessoas.
Então, os homens, eles aproveitaram desse nome igreja e usam o nome igreja, entendeu? Usando também o nome de Deus para dizer que o povo está querendo, alguém está querendo destruir a igreja de Cristo. Ninguém nunca conseguirá destruir a igreja de Cristo. A glória da igreja, a glória que está na igreja é para Cristo, é pelos séculos e os séculos. Assim falou Paulo ali em Efésios capítulo 3, versículo 21. Entendeu? Então veja, a igreja de Cristo, que são pessoas, nunca será destruída. Uma geração vai, outra geração vem, e sempre terá a igreja aqui na face da terra. Agora, a religião evangélica, sim, estão com os dias contados. Essa farsa religiosa, essa desonestidade, essa manipulação que nós vemos aí, que já vem por décadas, entendeu? Cauterizando a mente das pessoas. Em vez de pregar o evangelho das boas novas, eles ensinam terror, suspense, medo nas pessoas. Os incautos sem conhecimento acreditam em tudo que os líderes religiosos eles falam. Então veja, estamos vivendo a era, estamos vivendo uma era sim, uma era nesses últimos dias, no século 21, entendeu? Estamos vivendo a era do conhecimento, da tecnologia. A internet está aí para você, meu irmão, para você entrar no Google, pesquisar através de um computador, ou seja, de um laptop ou de um celular. O conhecimento está aí. Abriu-se, a internet abriu essa porta para que a gente venha pesquisar e saber das verdades e não ser mais enganado, manipulados como um dia nós fomos enganados. Então, estamos vivendo nesses últimos dias, doutor, eu quero dizer, pegando carona no que vocês dizem, estamos vivendo os últimos dias, sim, nesse século 21, mas esses dias que estamos vivendo é uma era de um conhecimento pleno para que a gente não venha mais ser enganado. Vamos pesquisar cada dia mais e nós vamos aprendendo um com os outros e vamos denunciando essa religião evangélica, esse sistema religioso que sempre fez mentir, sempre mentiu, entendeu? Sempre querendo estar por cima, está ostentando do dinheiro do povo, está se beneficiando às custas, entendeu? Da fé alheia de um povo que não tem conhecimento. Então veja, os últimos dias foi falado ali, tanto por Paulo, pelo apóstolo Paulo, como por Pedro, por João, entendeu? Então veja, o próprio Jesus falou também dos últimos dias. Os profetas antes, o profeta Jeremias, o profeta Joel, o profeta Daniel, Miqueias, Isaías, sempre falou dos últimos dias. O próprio Jacó, no seu leito de morte, ele chamou seus filhos, reuniu seus filhos ali e ele falou dos últimos dias. Veja que os últimos dias já era falado muito antes de Cristo vir à Terra, entendeu? Muito antes. Então já se falava dos últimos dias. Então veja, aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, veja o que está escrito. Fala da apostasia dos últimos tempos, dos últimos dias, mas se referindo ali para Timóteo, para aquele povo daquela geração, ali no século I. Essa carta foi escrita para Timóteo, o jovem Timóteo, que se encontrava em Efésio. Não tem nada a ver isso aqui, a gente aplicar para os dias de hoje, para nós, dizendo que os últimos dias, olhe, está escrito. E se está escrito, veja que Paulo já falava assim. Está escrito porque Paulo falou para Timóteo. E os últimos dias eram naqueles dias ali, nos dias de vida de Timóteo. Então, se Timóteo não está vivo, se Paulo não está vivo, se aquela geração não está vivo, entendeu? Então, cadê esse povo para isso acontecer na vida deles? Era na vida deles, na vida ainda quando eles estivessem vivos. Veja o que Paulo falou. Ora, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Alguns iriam apostatar da fé. Deixar o quê? A doutrina ensinada por Paulo,
ensinada por Timóteo ali, que Timóteo aprendeu com Paulo, então muitos iriam apostatar da fé naquele tempo ali, naquele século ali, antes ali da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Então Paulo está dizendo, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, entendeu? Ou seja, Paulo está dizendo, muitos iriam obedecer a outro tipo de doutrina, a outro tipo de ensinamento. Não está falando de demônio aqui, ser espiritual, não tem nada a ver, doutor. Vocês erraram feio, nunca existiu ser espiritual como demônio, como diabo e satanás. Criaram, eu quero pegar carona aqui numa palavra do irmão Elcio, criaram, fizeram de um adjetivo uma criatura, não tem nada a ver. E tem alguns aí dizendo que dependendo do contexto, ora é um adjetivo e ora é um ser espiritual. Não, doutor, quem ensinou isso errado a você? Quem te ensinou isso aí está errado, assim como vocês também estão errados. Não tem nada a ver. Erraram feio, doutor. Isso aí, ó, a casa já caiu há muito tempo. Por mais que vocês tentem enganar, falsificar como vocês fazem, vocês são especialistas nisso, mas a casa já caiu. O cerco está se fechando, meu irmão. O YouTube está aí para as pessoas assistirem um verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, sem mentira, sem manipulação, sem engano, sem fraudular, sem falsificar o evangelho. Então veja, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, esses espíritos enganadores aqui está falando de pessoas, de homens, que já existiam naquela época. Aí digo, ó, pela hipocrisia, tá vendo? Olha o contexto. O contexto está falando de homens, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Já existiam alguns ali, hipócritas, mentirosos, faladores, desonestos, manipuladores, olha. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, ou seja, esses hipócritas daquele tempo que Paulo estava falando, mentirosos, a mente deles estava cauterizada, entendeu? Que proíbe o casamento e exige abstinências de alimento que de Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Veja, meu irmão, já existiam esses tais. Em 2 Timóteo também, Paulo alertando o jovem Timóteo, no capítulo de número 5, olha o que Paulo diz aqui, ó. Em 2 Timóteo, eu li 1 Timóteo, vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 3. Olha, Paulo diz, ó. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, até hoje é assim, egoístas, avarentos, jactanciosos, cheio de jactância. Essa palavra jactância quer dizer, sabe o quê? É uma pessoa que se acha que sabe tudo. Ele é bom em tudo. Ele sabe mais do que todo mundo. Em todas as áreas, o cara quer ser bom. Isso é uma pessoa jactanciosa, prepotente, arrogante, entendeu? É soberbo. Isso é uma pessoa jactanciosa. Então veja, Paulo diz, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e tem muitos, viu? Já existia lá, até hoje é assim. Ingratos, ainda tem. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, e como tem, já existia, hoje também tem, caluniadores, sem domínio de si, não tinha domínio próprio. A gente vê muitos aí sem domínio próprio, sem equilíbrio, sem moderação. Já existia naquele tempo, hoje também não é diferente. Ó, e está falando de pessoas líderes aqui, pessoas que estavam apostatando da fé, pessoas que estavam enganando com outros tipos de doutrinas, de ensinamento. Aí, ó, aí aqui, ó, olha que Paulo continua. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, que só pensa no mal. Existia lá, como hoje também. Traidores, olha, atrevidos, traidores, atrevidos. Ainda tem, a gente tá vendo aí no dia a dia. Enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Olha, tendo forma de piedade. Olha,
até parece que tem piedade, que tem misericórdia, que tem amor, até parece. Só tem aparência, meu irmão. Olha, repara. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí Paulo diz, foge também destes. Paulo alertando Timóteo. Então veja, esses últimos dias aqui que Paulo estava falando para Timóteo, entendeu? Foi no tempo de vida de Timóteo, foi ali no século I. Não tem nada a ver da gente trazer hoje para os nossos dias, no século XXI, ou século XXII, século XXIII, para nossos dias. Meu irmão, olha, daqui a 300 anos, isso aqui vai estar escrito. E aqueles, os inimigos da cruz, os opositores, os adversários do evangelho, entendeu? Que dizem, os futuristas que dizem que estão vivendo os últimos dias, daqui a 300 anos, eles vão, nós não estamos mais aqui na Terra, mas quem estiver, entendeu? Vai estar ouvindo esses falsos pregadores, esses falsos líderes, pregando a mesma coisa, pegando isso aqui e dizendo, olha, já estamos nos últimos dias. Daqui a 800 anos, lá na frente, vai estar escrito do mesmo jeito, pessoas enganando também, ensinando, dizendo que Jesus está voltando, que os últimos dias, a gente está vivendo os últimos dias, entendeu? Isso sempre vai acontecer. Então veja, meu irmão, isso aqui, Paulo estava alertando Timóteo, não era para nós, eu não posso trazer isso para os dias de hoje. Agora, nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Aqui no século XXI, estamos vivendo os últimos dias do sistema religioso, doutor, ser desmascarado de uma vez para sempre. Essa farsa, essa mentira ser desmascarada, e nós estamos contribuindo para isso. Não é nada contra a ninguém, não é nada pessoal, mas é contra a doutrina, contra os falsos ensinamentos que esses homens vivem implantando na mente das pessoas. E iremos continuar não atacando a vida pessoal, mas dentro do que está escrito. Então veja, Paulo já falava, Paulo já alertava dos últimos dias, Pedro também. Veja, Joel, no livro de Joel, veja, Joel já alertava também isso aqui. Joel já falava no tempo do profeta Joel. Veja o que está escrito no livro de Joel. Vamos ver. Joel, capítulo de número 2, versículo 28, diz assim, ó. E diante diz assim, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Veja, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Isso estava falando para aquele povo, o povo judeu. Aí diz assim, ó, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Eu já ouvi muito isso aqui, viu? Trazendo para os dias de hoje, numa interpretação que não tinha nada a ver. Depois eu vou trazer uma mensagem sobre isso. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja, os últimos dias estava falando relacionado ao grande o grande dia terrível do Senhor, a grande tribulação que aconteceu em 70, o dia da vingança do Senhor sobre as 12 tribos de Israel. Era isso. Aí continuando. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que aconteceu no ano 70. Veja que Deus já estava alertando o povo, já era uma profecia para os últimos dias. Será salvo da grande tribulação. Porque no Monte Sião e em Jerusalém, olha, vou ler novamente 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja, meu irmão, veja que já era uma profecia para os últimos dias, entendeu? Para a grande tribulação que viria. E Pedro aproveitou isso aqui em Atos dos Apóstolos. Veja Pedro falando no capítulo 2, veja Pedro falando uma profecia do livro de Joel. Vamos ver aqui em Atos, capítulo de número 2, olha o que Pedro diz aqui, ó. Olha, veja bem, no versículo 14, então se levantou Pedro com os 11
e erguendo a voz advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque eles estavam falando em línguas de suas nações, tá entendendo? Na descida do Espírito Santo, eles falavam em línguas dos seus países, das suas regiões. Então, eles foram acusados de estarem embriagados. Veja, estes homens não estão embriagados, como estáis pensando, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha, e acontecerá nos últimos dias, o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, Pedro fazendo os judeus lembrarem de uma profecia no livro do profeta Joel para os últimos dias. Veja que Joel já falava, Deus já falava pela boca do profeta Joel. Aqui em Daniel também, em Daniel capítulo 10, vamos ver, Daniel capítulo 10, eu quero apressar para essa mensagem não ficar muito longa. Daniel capítulo número 10, Daniel estava na Babilônia, meu irmão. Daniel capítulo 10, quando vocês tiverem um tempinho, leia Daniel capítulo 10 para você entender direitinho. Veja, Daniel no capítulo 10, versículo 14, veja o que Daniel vai falar aqui, ó. Veja o que está escrito no livro de Daniel. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Qual era o povo de Daniel? Os judeus. Daniel era um judeu. Então, veja a revelação aqui que estava sendo falada em visão para Daniel, mostrando para Daniel em visão. Olha, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, Daniel. Era para dias distantes, tempos distantes. Veja que quando isso aqui, no tempo do profeta Daniel, aqui foi 490 anos antes de Cristo. Entendeu? Antes do ano 70. Porque a visão era para tempos distantes. E isso aconteceu no ano 70. Veja, meu irmão, que Deus já estava revelando em visão para o profeta Daniel. Então, desde os profetas já era falado sobre os últimos dias. Entendeu? Pedro pegou carona numa profecia também do profeta Joel. Isaías fala também dos últimos dias. Jeremias, Miqueias, entendeu? Então, já era falado desde os profetas, desde a antiguidade, já era anunciado os últimos dias. O profeta Abacuque também falou sobre os últimos dias, entendeu? Então veja, assim como era falado ali, lá em Abacuque capítulo 2, versículo 3, então como era falado ali sobre os profetas ali, os profetas já falavam ali sobre os últimos dias, então Paulo também advertiu no seu tempo, ali no século I, porque os profetas foi antes da cruz. Os profetas já falavam, já anunciavam. Deus já falava pela boca dos profetas dos últimos dias. Então Paulo também falou sobre isso. Pedro também falou sobre isso. Vamos ler? Olha, Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Contra fatos não há argumento. Não existe os últimos dias para os dias de hoje, trazendo para os dias de hoje. Está errado, doutor. Vocês erraram feio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó, olha. Veja bem, tendo em conta, antes de tudo, olha, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, depois você lê em sua casa, meu irmão, minhas irmãs, porque eu não vou ler o contexto todo, senão fica a mensagem muito longa, mas depois vocês pegam,
e vocês lê direitinho, acompanhem. Ó, tendo em conta, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. A pergunta é, para quem Pedro estava escrevendo isso? Pedro estava escrevendo aqui para os forasteiros dispersos ali no primeiro século, que era da Capadócia, da Ásia, do Ponto, de Bitínia, entendeu? E da Galácia. Eram os irmãos que estavam dispersos. Isso aqui eu não posso trazer para os dias de hoje. Então Pedro já estava alertando a eles que nos últimos dias viriam escarnecedores, escarnecer. Entendeu? Depois vocês peguem, meu irmão, isso aqui e leiam com atenção em casa. Vamos ler o versículo 4. Olha, vamos ler o 3 novamente. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Era Pedro alertando que viria essas pessoas escarnecer, entendeu? E tentar confundir a mente deles com relação à promessa que estava demorando. Mas isso aqui eu não posso trazer para os dias de hoje. Veja que Pedro alertou também e falou dos últimos dias. João, 1 João, vamos lá, olha, veja que João também falou. Isso aqui é Bíblia, meu irmão, mas eu não posso trazer isso para os dias de hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó, eu não vou ler o contexto todo, mas depois você dá uma analisada em casa, dá uma estudada. Olha aqui diz o versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, ou seja, os últimos dias. João está dizendo, estamos vivendo a última hora, os últimos dias. Olha, ele diz aqui, ó, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos. Esse agora era lá no tempo presente, para nós é passado. Veja o tempo do verbo, a conjugação verbal, doutor, que vocês não aprenderam. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora, lá no século I, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja, era a última hora, eram os últimos dias. Veja que Pedro, que Paulo, que João falou sobre isso, meu irmão. Primeiro, vamos para 2 Pedro, irmão, já li, já. Entendeu? Então Pedro falou, João falou, Paulo falou, Joel falou, Daniel falou. Deus já falava ali pela boca deles, dos profetas, mostrando em visões e falando também, através da palavra. Entendeu? Então veja Miqueias, Isaías, se eu for ler aqui, Jeremias, muitas passagens. Entendeu? Então eu peguei só um pouco aqui, para que a mensagem não fique tão longa. Então veja, meu irmão, não existe isso aqui, meu irmão. Abacuque também falou, entendeu? Então veja que os últimos dias era se referindo para aqueles últimos dias. Veja em Mateus 24, eu quero apressar aqui, meu irmão, Mateus 24, veja o que está escrito, olha o que Jesus falou em Mateus 24. Mateus 24, versículo 29 ao 31, olha, que diz assim, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha, está falando da tribulação. Jesus está no Monte das Oliveiras, falando isso, alertando os seus discípulos, que era para aquele tempo, não estava falando conosco hoje, para o dia de hoje. Eu não posso trazer isso aqui para o dia de hoje. A grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, tanto a primeira como a segunda, foi local, foi para Israel, foi ali no século I. Não tem nada a ver, doutor. Não tem nada a ver. Veja, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Não está falando aqui, literalmente falando, que o sol, a lua, entendeu? Iria cair, iria ser abalado. Aqui está falando de um governo humano, dos líderes religiosos da época, entendeu? Que estavam no poder, entendeu? E aqui está falando de pessoas, de governos humanos, que isso a gente não conhecia, meu irmão. Isso foi ensinado de forma completamente diferente, que a terra seria destruída. Não, doutor, a terra não vai ser destruída. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Está escrito, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4,
Errou feio, doutor. Então veja, continuando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem para quem? Para que os judeus vissem. Jesus veio em forma de sinais. Os sinais eram visíveis ali naquele tempo ali. Olha, então aparecerá no céu o sinal dos filhos do homem. E outra coisa, Jesus quando veio a segunda também, a primeira e a segunda vinda, ele veio como filho do homem. Hoje ele não é mais filho do homem. Oh, glória. Hoje ele é o próprio Deus, o Criador. Ele é o Abba Pai. Oh, glória. Errou feio, doutores, teólogos, tanto conhecimento, tanta teologia para nada. Para nada, e hoje eles estão perturbados aí, porque eles caíram em si, alguns que erraram e não querem dar o braço a torcer por causa da jactância, por causa do poder, do dinheiro, é isso, e vivem perturbados, enquanto que eu durmo a noite todinha, meu. A noite todinha eu durmo. Estamos no descanso do Pai. Então veja, continuando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, olha, veja, e toda a tribo da terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todas as tribos da terra. Não existe mais... Qual era as tribos que estava falando Jesus? As tribos de índios do Mato Grosso do Sul, da Amazônia? Não, doutor. Aqui na Paraíba tem uma praia, Baía da Traição. Lá tem índio também. Jesus estava falando das tribos de índio de Baía de Traição? Não, doutor. Eram as 12 tribos de Israel. Hoje não existe mais tribo. Então veja. Aí vem versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clagor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso já aconteceu, estava se referindo para o ano 70. Veja, Paulo também aqui, para terminar, eu quero terminar aqui, em Hebreus capítulo 10, versículo 37, isso aqui muito falado, pegavam isso aqui e ensinavam como se fossem promessas materiais que Deus ia fazer, Olha o que está escrito aqui, ó. Hebreus capítulo 10, Paulo escreveu essa carta entre o ano 67 e 68, antes de 70, antes da vinda do Filho do Homem. Olha o que Paulo disse aqui, ó, Hebreus 10, 37, depois você lê Hebreus 10, 37, o contexto. Olha o que diz aqui, ó. Olha, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. Então vivemos pela fé, acreditando que isso já aconteceu e não por sinais. Olha os sinais. Que sinais? Eu não sou judeu para viver de sinais. Então veja, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Essa carta foi escrita entre o ano 67 e 68. Veja, olha o que Paulo está dizendo. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. Veja, meu irmão, como é claro. Veja como a gente vai vendo que tudo está dentro. Tudo se encaixa, entendeu? Falando a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos, do dia da vingança do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, a grande tribulação que aconteceu no ano 70. Jesus não volta mais. Então veja, os últimos dias já aconteceu. Não vai acontecer. Agora, estamos vivendo hoje, nesses dias do século XXI, entendeu? Dias em que os nossos olhos estão se abrindo e estão vivendo uma era de conhecimento, de entendimento, de pesquisas, de analisar o que foi escrito, ou seja, de analisar o que foi ensinado. E hoje eu quero dizer mais uma vez que os dias do sistema religioso estão contados, ou seja, não vai acabar, mas a máscara caiu, a máscara está caindo. As mentiras, as manipulações, as inverdades ensinadas por esses homens, entendeu? Então o cerco está se fechando cada dia mais. E nós estamos caindo em si, já caímos em si, e está cada dia mais aumentando o número de pessoas que está caindo em si e vendo que realmente estavam sendo enganados, amém? Então essa palavra que eu deixo, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos.
Comentem à vontade na hora da live. Pode comentar. Comentando palavras construtivas para nós crescermos juntos na graça e no conhecimento de Deus e não palavras destrutivas. Aqui eu não quero ninguém estando no meu canal querendo aqui bagunçar. Não. Entendeu? Se vê que não dá para ficar no meu canal assistindo minhas lives, então pode até cancelar a inscrição. Mas eu quero pessoas aqui que queiram aprender e não querer bagunçar aqui no meu canal. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos.